Deus, bom dia. Fique em pé, abraça a pessoa que está ao teu lado, fala que tenha um domingo abençoado, que Deus fale ao seu coração. É muito bom ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Que grande bênção estarmos aqui no domingo pela manhã para adorar ao nosso Deus. Hoje é um domingo onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Que bênção grande, é comunhão. É um cuidando do outro, um ao lado do outro. E a palavra de Deus em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Você veio aqui por quê? Só para marcar ponto? Só porque não tinha o que fazer mesmo, acordei cedo, vou para a igreja. Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que você veio aqui para clamar a Deus, amém? E nós vamos clamar a Deus e Deus vai nos ouvir. Aquela situação que está no seu coração, que às vezes você acha, não tem jeito, Deus pode resolver, amém? E é isso que nós vamos fazer. Deus está te ouvindo e Deus vai te abençoar. Vamos estar orando agora. Senhor, nós queremos nesta manhã dizer que o Senhor é o único digno de toda adoração. Que estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque cremos em ti, porque a nossa esperança está posta no Senhor, ó Pai. E, ó Pai, nós queremos clamar a ti nesta manhã. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe a necessidade, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que nem mesmo esta pessoa sabe. E que o Senhor possa estar contemplando, ó Pai, a cada um. Fale aos nossos corações, fale comigo, fale com meus irmãos, ó Pai. Que esta manhã seja uma manhã muito abençoada, onde nós vamos ouvir a Tua voz, onde nós vamos ver, ó Pai, a graça do Senhor sendo derramada sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? E nós estamos aqui por causa de quem? De Jesus. E nós estamos chegando no Natal. Gente, que coisa boa. Eu amo essa época. É uma época de muitas tradições. Eu tenho várias tradições com as minhas filhas que lembram o nascimento de Jesus. Que lembram o quanto Ele fez por nós. E que um dia Ele veio, nasceu numa manjedoura. E nós vamos proclamar esse Jesus e vamos cantar a esse Jesus nesse momento. Pastores ao pé de Belém, que nos
Amém? Glória a Deus. Jesus nasceu. Amém? Né, Benê? Por isso estamos aqui, né, irmãos? Jesus nasceu, Ele veio nos dar vida. E vida em abundância. Estávamos mortos, mas Ele veio para derramar o seu sangue precioso na cruz e nos dar esta vida que tanto almejamos, que tanto precisamos. Um dia Ele voltará para nos levar aos céus. Enquanto Ele não volta, a gente está aqui cantando. Né, Morim? Você que está aí, né? Estou meio cego, mas consegui te enxergar. Passei o dia com você ontem e consegui entender a sua silhueta. Sei que é você. Não, meu óculos está aqui, mas é que fica ruim o microfone aqui. Tem que explicar, né, irmãos? Um dia alguém me perguntou, por que você não fica regendo de óculos? Eu falei, porque não dá, porque o microfone fica aqui, o óculos fica torto assim, ó. Fica pegando aqui, não tem jeito, fica esquisito. Mas vamos cantar então com alegria, porque Cristo nasceu, é Natal. Eis os anjos cantando harmonia, louvores a Deus. Jesus nasceu. Vamos soltar a voz. Parente, pastor Ronaldo, canta com alegria aí, solta a voz, já poder aquecer, já poder pregar daqui a pouquinho. Raquel, canta o contralto aí. Eladir, solta o contralto aí. Cadê? Sandoval, você, isso aí, canta com alegria. Senador, eu te vi tocando violão aqui no recital, hein? Rapaz, que beleza, hein? Muito bom. Wilson, solta o barítono aí. Ó, se cantar errado, o seu regente está aqui, ó. Caleb vai te pegar, nem sai depois, hein? Vamos lá, vamos cantar bem, David. Solta a voz com alegria. Quem mais? Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Vamos cantar, solta a voz. Hélio, solta a voz. Raquel, solta a voz. Eu não consigo enxergar todo mundo, não, irmão, mas vamos cantar. Paulão, você que está aí, né? Solta a voz, canta o baixão aí. Vamos lá com alegria. Eis dos anjos da harmonia, cantam glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, irmãos? Povo amado, povo querido. Vamos lá, vocês são lindos. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, igreja! Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos na Primeira Batista. Está começando o nosso informativo. Fiquem atentos e não percam nenhum detalhe. Semana passada tivemos a nossa celebração anual de pequenos grupos multiplicadores. Vamos alcançar toda a nossa cidade com unidade e nosso testemunho de amor a Deus. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, não perca essa oportunidade de ser abençoado e abençoar. No dia 25 deste mês, você já tem um compromisso marcado, e não é o almoço de Natal. É o culto de celebração que nossa igreja faz tradicionalmente todos os anos no dia de Natal.
Este ano, nosso tema será a glória de Deus. O mesmo culto acontecerá em 2 horários, às 17 e às 19h30. Escolha um horário e venha com seus familiares e amigos. E não deixe de participar dessa linda festa com coral, orquestra, dança, teatro e a palavra. Tudo para o nosso aniversariante, o Senhor Jesus. Venha glorificar a Deus conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral, no próximo sábado, às 14 horas. E em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de dezembro. Glória a Deus nas alturas e também aqui na Primeira Batista. Há mais de 2000 anos, um exército de anjos celestiais veio à Terra anunciar o nascimento do menino Deus, em Belém. O Mini convida todos a fazerem o mesmo na próxima sexta-feira, dia 13, às 19h30, aqui no templo. Vamos fazer um grande coral para louvar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Participe deste coral, há um lugar para você. Venha de branco, traga amigos, filhos dos amigos e parentes. Faça o bem e traga naquele dia 1 quilo de alimento para os projetos sociais da nossa igreja. O fim de ano chegou e com ele as programações especiais. Por isso, fique de olho no que acontece e no que não acontece e se programe para participar dos eventos conosco, como forma de gratidão ao Senhor. Dia 13, sexta-feira, Natal do Mini. Dia 25, quarta-feira, musical de Natal. Dia 31, terça-feira, culto da virada. E atenção, o culto Cesta de Bênção, o Tadel e as vigílias não acontecerão em dezembro e janeiro, retornando nos dias normais em fevereiro. O culto de oração, que acontece todos os dias às 7 da manhã, fará um recesso de 11 de dezembro a 19 de janeiro, retornando no dia 20 de janeiro. O Viva Vida encerrará as atividades no dia 11 de dezembro, retornando em seu dia da semana normal em fevereiro. As reuniões de pequenos grupos devem acontecer normalmente. Nosso informativo fica por aqui. Para rever estas ou outras informações, veja o nosso site, o boletim, siga nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. E para você, uma ótima semana na paz do Senhor. Bom dia a todos. Sempre gostoso estar com os irmãos, mais uma vez. E é gostoso a gente lembrar que quando estamos juntos, somos igreja, né? Só somos igreja quando estamos juntos, né? Somos templo do Senhor, individualmente, juntos nós somos igreja. Que gostoso. Muito bem, o Drops dessa semana fala sobre um assunto que eu amo bastante. É o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Os batistas, evangélicos e batistas, principalmente, batistas comemoram no segundo domingo de dezembro o dia da Bíblia. Foi muito difícil escrever sobre ela nesse Drops, porque como é que a gente vai escrever sobre a Bíblia? O que? Ela é tão maravilhosa, ela transforma pessoas, e eu sou assim... eu acho que eu tenho uma área meio artística para algumas coisas. Eu imagino, quando eu quero explicar alguma coisa, não é artística, não, de imaginação, quero dizer. E a impressão que eu tenho é que a Bíblia, ela é um livro cheio de palavras, mas quando a gente abre para ler, as letras começam a dançar. Elas criam vida quando a gente lê. Ela é um livro como qualquer outro. Mas ela se transforma, ela cria vida, ela modifica pessoas. A partir do momento que a gente coloca os nossos olhos naquelas palavras, a gente começa a ler. Qualquer pessoa pode ser transformada pela leitura da palavra de Deus.
muitas histórias, desde quando eu era criança, histórias verdadeiras na China, de crianças na época do comunismo, que era mais fechado ainda, na hora que dividiu a China em comunista e nacionalista. Ela tinha, era proibido ler Bíblias, né? Hoje ainda é restrito, mas naquela época era proibido. E crianças encontraram pedaços da Bíblia, e só de ler aquilo tiveram as suas vidas transformadas. Na época do comunismo na União Soviética, histórias escritas pelo irmão André, no livro Portas Abertas, quem gosta de aventura, e uma aventura com não é fundo de verdade, é uma história verdadeira, né? Pode ler esse livro, do Portas Abertas ou Irmão André. Todos os livros falam dessa época. A série Yuri conta como era difícil ler Bíblias, e as Bíblias eram contrabandeadas. Como que você vai passar por uma equipe de guardas soviéticos com Bíblias? Então, histórias maravilhosas aqui no Brasil, pessoas que a gente já ouviu sobre a Bíblia. A Bíblia, então, ela é maravilhosa. Já tentaram... Hitler fez montanhas de Bíblias e mandou queimar. Não adiantou. A Bíblia é o livro mais lido e mais produzido em toda a história. Desde que a imprensa, a prensa, né, com aquelas letrinhas de metal foram feitas por Gutenberg. Foi o primeiro livro a ser impresso. E até hoje, imbatível na quantidade de produção e de leitura também. Então, nós louvamos a Deus porque a palavra dele, ela está instalada no nosso planeta, não tem como acabar com ela, não tem. Graças a Deus. E ela tem transformado as nossas vidas, ela é o recado de Deus. Ela foi, eu até trouxe aqui porque não gravo, né? O Dia da Bíblia foi criado a primeira vez em 1549, na Grã-Bretanha. E aqui no Brasil começou em 1850. Desde 1850, então, com a Casa Publicadora Brasileira, foi iniciado o Dia da Bíblia. E a minha sugestão para você é que você leia mais com os seus filhos. Esta semana eu vi, não sei se vocês viram, que o Ministério da Educação está começando um projeto, Conta para Mim, eu acho o nome, e ele incentiva, ele vai capacitar os pais para lerem livros com as crianças. Então, criança, filho de crente, que lê a Bíblia, que faz culto doméstico, é uma criança que lê bem. Ela vai na escola, ela lê melhor que todo mundo. Se o professor precisa de qualquer coisa, ele chama aquele garoto que é evangélico que lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia fala corretamente. Hoje, o que está de gente falando português errado é um horror. E aí, quando eu vejo a pessoa falando muito errado, eu falo assim, esse aí não deve ler muito a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, isso daí já é comprovado, você já vai se autocorrigindo para falar correto. Então, nós precisamos ler a Bíblia por uma série de motivos. E nós devemos ler com os nossos filhos. Seu filho está começando na escola, nas primeiras séries, leia na hora de dormir. Você lê um parágrafo, ele lê o outro. Ele vai ouvindo você falar, ele vai perdendo o medo, vai sendo reforçado por você. E ele vai tomando gosto pela palavra de Deus. Não existe nada melhor nesse planeta, eu ficaria o dia inteiro falando sobre a Bíblia. Não dá, né? Mas, Dia da Bíblia, lembre hoje, se você tiver Bíblia sobrando em casa, que não está usando, traga para a igreja, traga para os ministérios, dá uma arrumadinha nela, passa cola, põe uma capinha, alguma coisa, e traga para os ministérios. Eles levam para os presídios, Bíblias, pessoas que precisam da palavra de Deus. A gente já tem, traga a sua Bíblia que está excedente. E esse ano, ao invés de ficar gastando dinheiro lá no shopping, na 14, agora que fizeram a reforma, compre Bíblias de presente. As pessoas gostam de receber Bíblias, de Bíblia. Coloca uma super dedicatória, manda bordar na frente, se for uma pessoa assim, mais, né, diferente. Dê Bíblias de presente. Vamos ficar em pé, nossa turma maravilhosa vai estar chegando aqui. Gente querida, quero lembrar que temos pessoas no nosso ministério que estão enfermas, e é câncer, algumas em estágio avançado. Nós cremos em cura, nós cremos em ressurreição. Então, quem crê em ressurreição, acredita em cura até depois, não é até o último momento, não. Até depois do último momento a gente crê, né? Sexta-feira temos Natal do Mini. Não esqueça
traga seus visitantes e venha também. De branco, de preferência. Vamos orar? Pai querido, louvamos o Senhor pela Tua palavra. Hoje, mais do que nunca, porque estamos lembrando que é o dia da Bíblia. Pai, muito obrigada, Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós. Ela é um aferidor da nossa fé, para que a gente não saia nem para a direita, nem para a esquerda, para que a gente não viaje na maionese da fé. A Bíblia nos coloca no prumo. Ela é como aqueles olhos de gato na estrada, que não deixa a gente desviar, não cair num barranco, mas ela nos mostra qual é o limite para a direita e para a esquerda que nós podemos andar. Glorificamos o Teu nome por ter deixado a Tua palavra em nosso meio. Amamos a Tua palavra e sempre recorremos a ela, principalmente nos dias de desespero, como ela acalma o nosso coração. Muito obrigada. Agora que vamos subir, Pai, pedimos também a Tua bênção sobre os nossos facilitadores, sobre as nossas crianças. Queremos o Senhor conosco, Pai. Sabemos que o sucesso do Ministério Infantil é o Senhor conosco. Pai, também pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores que estão enfermos. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão grande e poderosa, que não encontra limites, que não encontra distâncias, que o Senhor esteja abraçando cada um deles neste momento agora, Pai. Vamos subir agora e pedimos a Tua presença conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes com a tia Tati. Que bênção ver tantas crianças na nossa igreja, verdade? E nessa sexta, você não pode perder o musical de Natal do Mini. Glória a Deus nas alturas e também aqui na Primeira Batista, amém? Então, venham, traga a sua família, traga crianças que não participam da igreja, que elas vão ver como é legal participar dessa igreja. Se você tem um avô, um neto, um sobrinho, um vizinho, traga, venha para cá, né? Para que possa assistir e realmente ser abençoado, porque eles vão contar a história de Jesus, o nascimento de Jesus. E isso daí é muito importante. Muitos não estão comemorando dessa forma, mas nós queremos comemorar o nascimento de Jesus. Amém? Nós gostaríamos, nesse instante, de conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Se você está aqui, foi convidado ou soube que existe essa igreja e queria conhecer, por favor, se coloque em pé. Nós queremos te dar um abraço, dizer que você é muito bem-vindo. Então, temos algum visitante? Uau, hoje não temos nenhum. Que Deus abençoe. Então, que vamos, no próxima semana, vamos trazer visitante, né? É um alerta para a gente. O culto não é só para a gente ficar aqui, ai, que bênção, adorar a Deus. É para trazer pessoas para ouvirem a palavra dele também, amém? E agora é um momento nosso. Já que estamos em família, nós vamos agora ter um momento de devolver ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem tem sido abençoado aqui esse ano? Quem foi abençoado? Eu fui muito abençoada, muito abençoada. Quem passou por lutas? Passamos por lutas, isso é o normal de todos. Mas Deus sempre esteve do teu lado, é ou não é verdade? Então, agora é o momento de você estar trazendo os dízimos e as suas ofertas. E fala que é para a gente trazer com alegria, com gratidão, por tudo aquilo que Ele tem feito. Nada vai pagar o que Ele tem feito por nós, nada, gente. Mas esse momento é um momento de você participar da obra do Senhor, de falar, olha, Senhor, eu estou aqui e quero não somente ser do Senhor, mas quero participar, quero que pessoas conheçam o Senhor através da nossa igreja, e para isso eu estou devolvendo ao Senhor o meu dízimo e a minha oferta, amém?
Então, vamos estar cantando e falando para Deus, para que Ele nos dê cada dia mais visão da obra dEle, para que a gente possa investir cada dia mais nessa obra. Amém? Obrigado, tá? Não estava escrito não, né? Vamos pular a casa agora. Beleza? Viu como é que é, né, Molinho? Tá vendo aí? É de improviso, hein? Viu? Vamos lá? Teu maravilhoso amor. 1, 2. Teu maravilhoso amor. Amém? Aê, Benevides. Bom demais. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Chega, parente. Somos nós? É isso aí. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é muito lindo, maravilhoso conosco, né? A gente pode estar cantando aqui coisas tão maravilhosas como essas. Hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus sobre um homem que é encontrado por Jesus num estado terrível. E a gente vai perceber o que Jesus pode fazer na vida de alguém que se encontra com ele, não importando o estado que esteja. Jesus é aquele que cura e liberta. Jesus é a água da vida que cura e que liberta. Amém? Você está aqui no ambiente de cura. Você está aqui no ambiente de libertação. Não importa o que esteja acontecendo, quando Jesus se encontra, Ele opera esse milagre. Jesus é a água viva que cura e liberta. No contexto da palavra aqui, lá no começo do capítulo 4, Jesus começa falando sobre água. A questão é o batismo. E a água ali significa purificação e iniciação, algo para uma nova vida. Depois ele encontra com a mulher samaritana. João, aliás, esse é um dos temas recorrentes ali no Evangelho de João, sobre esse elemento água. Aí depois ele encontra com a mulher samaritana e o assunto novamente é a água. A água como o sustento da vida, como um elemento primordial, algo que não pode faltar. Então ele mostra ali que ele é a água para a alma para a vida toda, e essa água não pode faltar. E aí aqui há uma contraposição.
Porque aqui aparece a água de novo, mas é uma água parada, é uma água que não resolve. Você vai ver no texto. Então, hoje nós vamos aprender que Jesus é a água viva que cura e liberta. O que nós devemos fazer para sermos curados e livres? 1, devemos fugir do religiosismo. 2, dar atenção a Jesus. Levantar e andar deve ser o outro passo. E termos cuidado com a recaída. Então, o primeiro ponto é fuja do religiosismo. E isso realmente é um problema muito sério. Você vai perceber agora no texto. Você fugir. Veja só, Jesus não é contra a religião. Apesar de eu também acreditar que Jesus não veio para fundar uma religião, ele não é contra a religião. Muita gente diz assim, não deve acabar com esse negócio de religião. Não, deve continuar com toda a liberdade religiosa, essa é uma luta nossa. Por quê que eu digo isso? Ora, Jesus, quando criança, foi apresentado no templo. Quando cumpriu todas as etapas da sua infância, ele estava ali, vivendo dentro do judaísmo. Quando ele começou a pregar, ele foi pregar para os judeus dentro do templo, né? Ou ali onde se pregava, antes da onde ficavam os sumos sacerdotes. Ele foi ali e ele ia às sinagogas. Ele nem quis também desfazer tudo isso, porque o próprio apóstolo Paulo, que se converteu a Jesus, inicialmente ele foi pregar dentro de uma sinagoga. Mas há um perigo do tradicionalismo religioso tomar lugar de uma espiritualidade saudável em Cristo Jesus. E aí há vários elementos que distorcem a verdade e que cria esse religiosismo perigoso. Você vai saber mais agora. Capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era um paralítico, fazia 38 anos. Então, Jesus, depois da história que eu te contei, estava lá na Judéia, vai subir para a Galiléia, passa ali, conversa com a mulher samaritana, faz a sua obra na Galiléia, ela desce novamente para a Judéia. E ali ele vai para Jerusalém. Algum tempo depois, então, Jesus sobe a Jerusalém e para uma festa dos judeus. Essa festa é uma festa puramente religiosa. E não era uma das festas principais dos judeus, porque quando fala assim, uma festa, ele não está definindo que tipo de festa era. Se fosse, por exemplo, a festa dos tabernáculos, seria definida a festa dos tabernáculos. Se fosse a festa da Páscoa, seria a festa da Páscoa. Essa aqui é uma das festas. Provavelmente era a festa onde eles celebravam o acontecimento ou o livramento que Deus deu a toda a raça dos judeus no evento em que a rainha Ester foi usada por Deus, porque haveria estava prestes a ter um genocídio, né? Iam matar todos os judeus, e ela então ali é usada por Deus e há um livramento todo. Não dá para contar, nem que seja resumida essa história, mas eles celebravam, lembravam do que Deus fez. Muito bem, Jesus não está acusando essa festa de que ela não era real, que não lembrava Deus, mas enfim, o texto aqui demonstra que, olha, era uma festa, e era dos judeus.
há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque. Esse tanque se chamava Betesda. Betesda, em aramaico, significa casa de misericórdia. Muitos hospitais têm esse nome, né? Que se chama casa de misericórdia, porque ali é um lugar para se ter misericórdia daquelas pessoas que estão doentes e não encontram cura em outro lugar e precisam de um tratamento intenso. Então, Betesda era esse tanque. Ele ficava perto de uma Porta das Ovelhas, isso é importante você entender, porque às vezes a gente dá uma explicação, mas por que está explicando isso? É porque nós vamos chegar a uma conclusão. O tanque de Betesda ficava perto da Porta das Ovelhas. Por que o autor relata assim esse pequeno detalhe aqui? É porque nessa porta, provavelmente, num passado, logo depois lá do tempo da construção do templo em Jerusalém, era um lugar que era usado para limpar, para lavar, para purificar os animais. Então, eles tinham um tipo de uma comporta assim, uma porta, né, que se fechava, e aí a água ficava retida ali. Assim que a ovelha, o animalzinho que precisava ser purificado, entrava dentro do tanque, eles abriam aquela porta, então vinha uma água, parecendo que era uma água corrente dali mesmo, e lavava os animaizinhos. Então, por isso, a Porta das Ovelhas. Mas presta atenção aí, ó, lembra da porta, lembra da água. É legal você saber da história, que assim a gente acompanha a história. Então, quando abria, vinha uma água e lavava os animaizinhos. Gostaram do barulho, gente? Então, vinha e lavava os animaizinhos. Então, dentro disso, nesse meio, aquele lugar parece que deixou de ser usado para lavar as ovelhas e acabou virando um tipo de balneário, um tipo de lugar para se banhar, mas com uma crendice, vamos dizer assim, que aquelas águas, elas curavam, porque de vez em quando vinha um anjo e movia as águas. Por causa disso, muita gente ia para lá. E o texto diz, então, que ficavam ali grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Agora, já que a gente está contando a história, vem comigo. Imagina esse lugar. Aquele homem estava paralítico há quantos anos? Quem prestou atenção? Oh, não, mas está lá até, né? Está aqui no fim, né? Se prestou atenção lendo ali, já sabe. 38 anos. Será que existiam pessoas mais ou menos parecidas com ele ali no tanque? Claro que sim, não é verdade? E existia gente com todo tipo de doença. Não poderia vir até a cidade pessoas, por exemplo, que tinham lepra. Eles estavam separados. Mas, como esse tanque era um tanque da Casa da Misericórdia, um ou outro parente também levavam pessoas ali. Então, este era um lugar onde ficava todo tipo de doente, inclusive pessoas como esse paralítico. Ele vai dizer à frente que não tinha parentes mais para ajudá-lo, nem amigos. Onde ele fazia suas necessidades? Número 1, número 2, ali mesmo. Agora, você imagina, então, aquele lugar era um lugar onde você tinha que tomar cuidado onde pisava, porque senão você podia pisar numa cacaca. Você tinha que sair desviando de tudo. Agora, sabe o que é triste? Os historiadores dizem que aquele lugar era um lugar que tinha até pedaços de corpos humanos. E havia pessoas também que morriam ali e poderiam ficar um tempo antes de ser retirado. Então, era um lugar de muita miséria. Aí eu pergunto para você, e o anjo? E a água que curava? De vez em quando, o primeiro passava, o primeiro que entrava, qual era a chance daquele paralítico de ser curado?
Você não percebe que esse tanque de Betesda tem alguma coisa estranha nele? Sim ou não? Tem alguma coisa estranha nesse tanque de Betesda. Muito estranho. Esse anjo, essa água, algumas impressões de Bíblia, não sei se é o caso da sua, não sei se você está tendo uma Bíblia por escrito ou uma Bíblia impressa. Tem gente que depois que deixou, a Raquel está ali com uma Bíblia impressa, mas parece que tem gente que quando deixou de trazer a Bíblia impressa, não traz mais nada. Então, se você tem um celular ou se você tem um tablet, baixe a Bíblia aí para você ler, né? Eu sei que a gente tem aqui, a gente põe, tal, mas baixe daí, aí você confere, você lê. É interessante perceber que em algumas traduções aparece esse texto que fala do tanque, de que o anjo descia em colchetes. O que os estudiosos dizem é que esse texto não foi tirado da Bíblia com medo, às vezes não é o medo, o cuidado, o temor de mutilar a palavra de Deus. Mas não é certo que esse texto deveria estar ali, ou pelo menos ele não consta nos melhores manuscritos, e nos que são bons constam entre colchetes. Diz assim, a gente vai deixar escrito aqui, mas a gente não sabe se realmente isso aqui estava no original. E, ao que parece, essa é uma história estranha. Como assim um anjo? Sabe por quê? Havia uma tradição religiosa na época, que numa virada de um chamado Ano Novo, curas aconteciam. E era exatamente na virada desse Ano Novo que as águas se moviam, no mover de um anjo. Seria um anjo mesmo? Você se lembra quando eu contei do tanque, que tinha uma porta que levantava e a água parecia corrente? Você quer ter uma mãozinha humana aí, não? Outra coisa, quando se refere às 5 pilastras do templo, ali tinha a ver com o Pentateuco, uma outra marca da religião. Então, aquelas pessoas estavam condicionadas a acreditar em certos mitos religiosos que parece que não resolviam a sua situação. O que isso nos ensina? Qual é a moral da história? Exatamente essa: cuidado. Cuidado com o religiosismo, cuidado. Cuidado, porque quando você começa a acreditar que só que se eu fizer isso, mais isso, né? Se eu pegar uma espada de São Jorge, esconder atrás da porta, quando meu filho chegar, eu dar umas lambadas nele, ou se eu jogar sal grosso em tal data, tantas vezes, em tal lugar, não é? Ou se eu tomar um banho de arruda em tantas vezes, com tanta... Ou se eu... e vai criando um monte de regrinhas para que, se você fizer aquilo, você recebe o que você pede, senão não. Se eu ler o Salmo 91 7 vezes por dia e deixar a Bíblia, comprar uma Bíblia bem grandona e deixar aberto no meio da sala, vai espantar todos os espíritos imundos. Qual é o tipo de tradição religiosa que se vende hoje? Eu não vou citar algumas coisas mais pós-modernas, porque senão você vai falar, o pastor está falando de tal igreja e eu não quero fazer isso aqui. Mesmo porque eu acho que eu não devo engrossar o coro dos antirreligiosos que querem, na verdade, não é simplesmente criar um Estado livre, mas um Estado ateu. Então, como eu sou contra isso, eu não vou dizer. Mas você pode perceber muito bem quando as pessoas estão controladas por sacerdotes, dias, lugares, ritos e mitos. Cuidado com isso aí. Isso é muito
mas muito perigoso, porque você fica à espera de algo que é puro engano, não vai acontecer nada de verdade. Porém, Jesus chega àquele lugar onde estava um paralítico, fazia 38 anos. E aí nós vamos para o ponto número 2. Foque em Jesus. Ou seja, tire os seus olhos dessas coisas que não resolvem, que, aliás, não têm resolvido. E foque em Jesus. Jesus aparece na história e muda tudo. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você percebe que há uma informação aqui interessante. Quando Jesus soube, quem informou Jesus a respeito disso? Sabe por quê? Porque o paralítico relata que não tem ninguém mais por ele, então não tem ninguém ali. Será que ele perguntou para um colega de cela, ou de cela não, de tanque? Disse assim: você que está aí, preso comigo nas mesmas doenças, preso com ele, aliás, nas mesmas doenças, o que está acontecendo com você? Será que foi isso que Jesus fez? O texto não relataria? Ou será que aconteceu como acontece sempre? E aqui João está mostrando uma sequência de encontros de Jesus, que ele sabe da pessoa sem receber informação nenhuma de algum ser humano. Mulher samaritana, por exemplo, vai lá, chama o teu marido e vem. Ixi, alguém já fofocou com Jesus. Não, Jesus está passando por ali. A vida daquela mulher é revelada. Jesus conhece a vida daquele paralítico. Quando ele o vê, ele pode ler a sua vida, porque ele é Deus. Ele não é como um religioso que está tentando dominar as pessoas através das suas mentiras religiosas. Ele é o Filho de Deus que chega ali e que quer libertar de verdade aquele homem. Ele quer curar aquele homem, trazendo libertação para a vida dele, de todo aquele estigma que aquele homem sofria, assim como a mulher samaritana, que foi a história anterior. Muito bem, ele chega ali, naquele lugar, e pergunta, depois que ele demonstra ao homem que ele sabe que ele está ali há 38 anos, ele pergunta: você quer ser curado? Parece, a priori, olhando rapidamente, que ou é uma brincadeira, e eu posso isso até transformar em brincadeira, né? Eu já vi muita gente fazendo isso. Você quer? Não, Jesus, estou aqui na beira do tanque, sabe o que é? Eu gosto desse balneário aqui, tal. De vez em quando eu saio rolando aqui, porque o senhor sabe que eu não posso andar, e cai lá na água. É uma tentativa, sei lá, estou aqui de passeio, de turismo. Obviamente que Jesus não está fazendo uma brincadeira com aquele homem. Só que essa pergunta é uma pergunta interessantíssima. Jesus está querendo acender algo dentro daquele homem? Provavelmente sim. Ele está perguntando: você quer? Para que o homem pense em uma porção de coisas. A pergunta aqui: se você quer ser curado, por que você está aqui há tanto tempo esperando de um lugar que não lhe deu resposta até agora e nem vai lhe dar? Você se acostumou com essa vida? De repente alguém passa aqui, tem compaixão de você, te ajuda com alguma coisa, tem misericórdia. Você está com medo de encarar a vida, porque, afinal de contas, você é um paralítico, e o que um paralítico pode fazer dentro dessa sociedade aqui? Porque também tinha o medo do homem, né? Eu sou paralítico, eu vou lá fora fazer o quê? Eu vou ficar lá na porta do templo, como tinha aquele paralítico que pediu dinheiro para Pedro, depois. O que eu vou fazer? Não, eu quero cura. Quem sabe aquele homem estando ali, ele queria viver uma vida um pouco mais digna,
Ele queria ser curado para ele mesmo ter e construir o seu próprio sustento, viver a sua própria vida, os seus próprios esforços, diferentemente, talvez, daquele que ia pedir esmola. Mas, enfim, Jesus pergunta e quer mexer com o interior daquele homem. Você quer ser curado ou não? E aí aquele homem explica, antes que você me confunda, Jesus, que você ache que eu sou aquele que fica explorando meu próprio estado, para quem sabe alguém me achar coitadinho e ter peninha de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou aqui, eu quero ser curado, mas tem um problema comigo. Dizem que essa água aqui desce um anjo, ele não conta que já viu alguém sendo curado, ali não é um lugar de testemunho. Eu caí na água, agora eu sou curado. Parece-me que não. Aquele homem diz assim, olha, dizem que quando vem um anjo aí e mexe as águas, o primeiro que cai dentro dessa água é curado. Só que, Jesus, eu sou paralítico. E eu não sei, ele não sabia que era Jesus, o poder que ele tinha, ele só pergunta, está conversando com alguém que se interessou por ele. Ele diz, então, eu não tenho ninguém, aquele homem está totalmente excluído. Aquele homem não tem mais sentimento nenhum de pertença. Nem de pertença a parentes, a família, nem de pertença de amigos. Ele não sente pertencente em ambiente nenhum. Talvez o único ambiente que ele se sente pertencente é aquele ambiente ali, onde todos estão, ou a maioria, se não igual, mas parecido, estão sofrendo de males parecidos ao dele. E ele já acostumou com aquilo. E então ele diz assim, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E talvez nessa frase tenha um sentido que esse lance desse milagre aqui, ele é meio esquisito, ele parece que é meio excludente. Mas eu estou aqui, se é assim que tem que ser, eu estou aqui. Mas eu não tenho. Será que ele nunca teve? A pergunta era essa. Será que ele nunca teve um parente para ajudá-lo? Será que ele nunca teve um amigo para ajudá-lo? Talvez o tivesse. Mas há quantos anos ele está nesse tanque? 38 anos. Talvez alguém ajude um amigo por uma semana. Um mês. Vamos lá. Um ano. Mas dali a pouco ele fala, complicado, hein? Tem muita coisa para fazer, eu não posso mais ficar dando tanto tempo assim. E é difícil essa corrida aqui, a hora que mexe essa água aí, é um negócio de louco. Então, não dá. Agora, você fala assim, bom, amigo não, mas parente. Mas por quanto tempo um parente ajudaria o outro? Nós vivemos numa sociedade que exclui. E não era só naquele tempo, é nesse tempo também. Vai ficando complicado para todo mundo, é correria para todo lado, e até aqueles que estão do seu lado, que às vezes vão exigindo mais cuidado, porque não pode se movimentar como movimentavam antes, porque não são tão saudáveis como eram antes, não enxergam como enxergam antes, não têm a mobilidade de que tinham antes, quem sabe não pode oferecer algum tipo de serviço ou de dinheiro como tinham antes. E aí a gente vai deixando de lado. A gente vai deixando de lado. Aqui, para mim, há dois ensinamentos com essa história. Primeiro, o que estamos fazendo com as pessoas que necessitam de nós. E por quanto tempo fazemos o que essas pessoas precisam. A igreja de hoje é uma igreja includente? Que se importa com o próximo? A igreja de hoje é uma igreja que está disposta a se oferecer por amor ao outro? Ou é uma igreja de que eu venho aqui na igreja uma vez por semana, num certo endereço, para ouvir certas pessoas, eu dou aí a minha contribuição e pronto, acabou. Jesus não disse isso ao número de pessoas como os apóstolos. Ele disse a todos aqueles que o quisessem seguir.
se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu não estou fazendo essa pergunta só para você que está aqui, ou para quem estiver me ouvindo, por qualquer tipo de canal de comunicação. Mas eu estou aqui dizendo isso porque eu fiz essa reflexão a meu respeito quando li esse texto. Porque parece que cada vez mais é crescente um tipo de igreja bacaninha, politicamente correta. E será que nós estamos entrando também nesse mesmo sistema? Ou estamos vivendo um evangelho onde nós nos oferecemos, onde a nossa vida está sendo oferecida no altar como oferta de sacrifício santo e agradável, como diz Paulo em Romanos. E isso está dizendo para todos nós. Então, e uma segunda história é o que eu tenho feito com relação à minha própria vida. Eu tenho ouvido Jesus oferecer ajuda para mim. Eu tenho buscado a cura no lugar certo. Ou estou procurando em pessoas, eu estou procurando em coisas que não vão me dar respostas. Ou eu até mesmo, como esse paralítico, já me acostumei e disse assim, bom, eu até que queria, mas ninguém me ajuda. Eu até que tal coisa, mas não tem ninguém por mim. E aí você se coloca num lugar onde você é totalmente vítima. Você não tem mais a reação àquela coisa. E você se sentindo vitimizado, você fica ali naquela posição. E talvez você não esteja ouvindo a voz de Jesus perguntando para você, você quer ser curado? Uau! E terceiro, levante-se e ande. Quando você coloca foco em Jesus, porque aquele homem começou a tirar o seu olhar do tanque para, prestar atenção. O que será que ele está querendo com essa pergunta? É claro que eu quero ser curado. Será que ele tem uma resposta diferente para mim? E aí ele tira o foco daquilo que não lhe deu resposta durante 38 anos e começa a pôr foco em Jesus. Em Jesus. E ele pergunta, e aí vemos o texto. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Percebe? Levante-se, imperativo. Pegue, imperativo. Ande, imperativo. Aqui há uma ordem clara daquele que pode de verdade ordenar a cura e a libertação. Levante-se desse estado em que você está. Livre-se desse estado que você está. Pegue aí a sua maca, esse lugar que você tem para deitar, porque agora não vai ser o principal. Você pode pegar por ela debaixo do seu braço e andar. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Olha que coisa linda e maravilhosa, não é, gente? Levante-se. Levante-se. Porque o que te levou a ficar parado? Há algumas paralisias que são piores do que as físicas. Você está vivo, você está andando, mas é como se você tivesse deitado paralítico. Você deixou que aquele trauma, você deixou que aquele fato na sua vida não permitisse mais que você se levantasse de onde aquilo aconteceu. Você está parado naquele lugar, naquela época, naquele tempo, e talvez essa seja uma hora de você trabalhar com isso. Diante do Espírito Santo de Deus. Deus trabalha conosco de diversas maneiras. E há várias maneiras que Ele usa para trazer cura.
E Deus quer curar você hoje, para você poder se levantar de onde você está. Sair desse lugar que te limita. Esse lugar te limita. Essa situação, essas circunstâncias. Até quando você vai ficar aí? Pegue tudo que você tem. Tem certas coisas que você vai levar consigo, não para marcar você numa paralisia de novo, mas você vai levar consigo para lembrar que você estava naquele estado, mas não está mais. Agora você foi convidado por Jesus para se levantar e andar. Então pega essa sua maca aí. Essa sua maca, essa mesmo que você usou aqui, que você tanto dependia dela, pegue, levante-se com ela, põe embaixo do braço. E você com essa maca vai ser perguntado. Ué, você não era um paralítico que vivia nessa maca? Pois é, agora eu quero testemunhar o que Deus fez. Foi o que aquele homem fez. Porque quando ele pega a sua maca e sai andando, ele não se aceita mais por causa da ordem de Jesus. Ele levanta, Jesus desenvolve fé naquele homem que talvez não tinha mais. Tinha um pouquinho que deixava ali. Quem sabe um dia se eu cair nessa água. Mas depois ele se enche de fé por causa da ordem de Jesus. Ele levanta, ele pega a maca, ele sai andando. E imediatamente o que vai acontecer? Alguém vai perguntar: ei, peraí. Não acredito. Você? É você? Não, vem cá. Você não era aquele que as pessoas diziam que você é. Tá. E um monte de identidade que montaram a seu respeito, né? Você é o fracassado, você é o triste, você é o nervoso, você é o estressado, você é e por aí vai. Falou assim: mas olha, como assim você pegou a sua maca? E ele encontrou com quem? Com os religiosos. Aí ele encontrou com pessoas difíceis. E os homens perguntaram, os homens da religião, as autoridades daquele momento, disseram assim: ei, peraí, só uma coisa. Hoje é sábado. Não tem gente que conta com você, está vendo uma coisa maravilhosa, ao invés de falar: que legal, você está andando, meu Deus do céu, você não era aquele paralítico e ninguém curava, você ficou 38 anos, você está andando, vamos louvar ao Senhor por isso. Era isso que você espera quando você recebe algo de Deus, né? Mas aí os religiosos que viram ele falaram: hoje é sábado. Olha a ideia, gente. É proibido fazer alguma coisa no sábado. E você está carregando a maca. Carregar a maca é trabalho, é serviço. Se você está carregando essa mala, e a nossa tradição religiosa, porque não estava na lei isso, era uma tradição religiosa. E a nossa tradição religiosa diz que você não pode carregar nada, e você está carregando, então você está desobedecendo. Aí diz assim: vocês me perdoem, eu sei que vocês são autoridade, eu os respeito, só que é o seguinte, o homem que me curou, tipo assim, coisas que essa religião, essa tradição religiosa toda não fez comigo, o homem que me curou, eu era paralítico, lembra de mim? Então, se vocês não se lembram, eu vou contar, eu era paralítico, 38 anos, e o homem que me curou disse: levanta e pega a tua maca e anda, e eu fiz isso. Aí disseram: é? Quem é que falou para você fazer o que a tradição da lei diz para você não fazer? Eu falei: bom, agora vocês me fizeram uma boa pergunta. Não sei. Eu só sei que ele falou isso. Ele tinha tanta autoridade na voz que eu fiz o que ele mandou. E eu estou livre. Eu estou curado e livre. Ele me devolveu dignidade. Agora eu posso trabalhar, agora eu posso desenvolver meu ofício, agora eu posso me relacionar de novo, agora eu posso ser ressocializado, porque eu fui curado e livre. Mas o que é que vai fazer com esse tipo de gente, né? Não tem outro jeito senão. Mas, por fim, cuidado com a recaída. Esse é um aviso, cuidado com a recaída, cuidado com a recaída. Veja só o texto. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem
que lhe havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Só para não ter que explicar no final isso aqui, esse último versículo não quer dizer que o cara era um dedo duro, né? Agora eu vou entregar Jesus. Imagina que ele faria isso. É que ele parecia um homem responsável e, como uma autoridade, ele tinha feito uma pergunta que ele não soube responder no momento. Quando ele soube, foi lá e respondeu. Muito bem, mas veja só, olhe, primeira parte já expliquei, olhe, você está, olha bem, presta atenção, olhe, você está curado, não volte a pecar. O que será que significa não volte a pecar? Jesus também tinha aquelas crendices que o pecado é porque eu pequei, então veio um castigo sobre mim. Então, eu preciso passar por várias reencarnações para ser purificado. Como que seria isso? Não. O que Jesus estava dizendo para ele? Que a sua própria doença era a sua própria crendice naquilo que não podia dar resposta nenhuma para ele. Então, sabe o que eu estava falando? Não ande no caminho onde você andava, porque pode lhe acontecer ainda algo pior. O que seria sempre o pior? Sabe o que é o pior? É você andar sem Jesus. Aquele homem só foi curado e transformado porque ele conheceu aquele que podia verdadeiramente lhe dar respostas. Quando você anda com Jesus, não volte para aquele caminho anterior. Sabe, quando a gente é pequeno, pelo menos assim na minha geração, não é? Você tem uma gripe, e aí você está melhorando, e você já quer sair para brincar, né? Correr e tal. Aí o que nossos pais faziam? Não está na hora ainda. Você precisa ficar um pouco mais de repouso até ser completamente restaurado. Sabe por quê? Porque vai que você vai lá na fora, né, mamãe? E toma água gelada, vai jogar futebol no sol. Ganhava cada dor por causa disso, né, mãe? Então, e aí, minha mãe falava, cuidado, que a recaída é pior do que quando você teve aquela gripe. Não é? É isso que Jesus está dizendo. Não volte a viver do jeito que você vivia antes. Cuidado com a recaída. Porque depois que você conheceu a verdade e você voltar atrás, o seu estado será muito pior. Amados, tome posse dessas verdades. Agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. E eu vou pedir para você ficar em pé. Primeiro nós vamos orar. Feche os seus olhos. Daqui a pouco, traga isso para você refletir agora. Daqui a pouco, você vai tomar a ceia do Senhor, que é um memorial estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Isso nos lembra que Jesus voluntariamente, por causa de seu amor por nós, morreu em uma cruz. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue, ele entregou a sua própria vida
para que você hoje fosse totalmente curado e liberto. Você é livre para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Deus nos viu doentes pelo pecado, escravizados pelo pecado, subjugados por uma vida de paralisias. E Ele olhou para nós e disse: eu vou entregar meu próprio filho para morrer por eles, para trazer cura de verdade, para trazer libertação de verdade. Olhe para Jesus. Você está pondo foco em quê? Em coisas que não resolvem. Você conhece Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ouça a voz de Jesus, ouça as ordens de Jesus. Levanta e anda. A ceia é uma hora em que você reflete sobre como está a sua vida, se ela está totalmente dentro do propósito de Deus ou não. Quando Jesus morre, Ele morre com um propósito. Na própria ceia Ele está dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vocês, esse é o meu sangue que vai ser derramado por vocês, por uma nova aliança. Esse é o propósito da minha entrega. Pergunte a Deus: Deus, a minha vida está totalmente dentro do teu propósito para mim? Sabe, irmãos, pecado não só é aquela coisa horrorosa. Você vai lembrar de algumas coisas que você devia fazer e fez. Vá, peça perdão. Você precisa desse concerto com Deus esta manhã. Mas às vezes não é só isso, ou tudo isso. Agora é o momento de você se lembrar: eu estou no centro da vontade de Deus? Essa hora de ceia é a hora que o Espírito Santo ministra para você e ministra em você. Façam isto em memória de mim, em memória do que eu fiz por vocês. E isso dá sentido, significado, propósito para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Abra os seus olhos. Agora você vai receber os elementos. Você que já entregou sua vida para Jesus, que é batizado e está em comunhão com a igreja, você pode fazer isso. Se você não fez isso ainda, pode se assentar agora, que as pessoas não vão entregar os elementos para você. Mas todos vocês que forem recebendo os elementos, vocês, por favor, se assentem. Assim que você receber o pão e o cálice, você se assente. No momento oportuno, eu direi: vamos comer o pão e vamos tomar do cálice. Tá ok? Vamos cantar e louvar esse Deus maravilhoso. Deus enviou Jesus.
Glória a Deus, dá vontade de aplaudir, mas aí seria cálice para tudo quanto é lado e tal. Não é bom, né? Glória a Deus, porque nós podemos estar aqui como igreja para celebrar a nossa cura e a nossa libertação em Cristo Jesus. Você está curado, você é livre, amém? E nós podemos viver em Jesus de verdade e viver em Jesus para sempre. Você pode ter o sonho de um futuro imediato, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e a longuíssimo prazo, porque o seu futuro está nas mãos daquele que venceu a própria morte. É nessa mão que está o seu futuro. Você acabou de cantar, você acabou de afirmar sobre vida eterna. Vamos então. Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse: comam deles todos vocês, este é o meu corpo que será entregue por vocês, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória dele e do seu sacrifício, comamos do pão. Da mesma maneira, naquela mesma noite, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: bebam, o meu sangue será derramado por vocês, trazendo uma nova aliança. Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança entre nós. Bebamos do cálice do Senhor. Passe o cálice aí para as pontas das fileiras. Nós vamos cantar, não é? Sobre essa graça maravilhosa. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que eu sei que é muito importante para você também. Eu estava conversando. E tem hora que a gente tem que falar sobre assuntos que não são muito legais, né? E tinha morrido uma pessoa. E aí vem aquelas perguntas sobre morte. E eu estava conversando e ele... Sabe quando você sente que o Espírito Santo toma a sua boca, você fala um negócio que você não... Já aconteceu isso com você? Você não planejou, mas saiu, você falou: opa, tem que ser de Deus, eu não ia ter uma ideia dessa não. Aí, eu estava falando sobre isso e lembrei de Lázaro. Jesus está ali, e ele fala para Lázaro assim: Lázaro, vem para fora. Alguém pode dizer assim: Jesus conversou com o cadáver, mas o cadáver escutou e foi. Naquela hora o Espírito Santo falou: Jesus não estava conversando com o cadáver de Lázaro, Jesus estava conversando com Lázaro. E eu disse: verdade. Por que ele disse a irmã de Lázaro? Ele disse assim: e aquele que crê em mim, ainda que esteja, viverá. Lázaro estava morto, estava vivo. E o corpo dele estava ali, não tinha, mas ele estava vivo, porque ele cria em Jesus. Essa é uma maravilhosa graça, que nos deu a oportunidade de cantarmos esse cântico que nós acabamos de cantar, porque ele vive. O futuro é certo, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem somos, por isso sabemos para que estamos aqui,
e sabemos para onde nós estamos indo. Vamos cantar maravilhosa graça que nos deu tudo isso que nós temos em Cristo Jesus. Aplauda bem forte o nome desse Jesus maravilhoso. Oh, Jesus lindo e maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso desse Pai que enviou seu Filho, a graça linda, poderosa, salvadora, redentora, sustentadora do nosso Senhor, Salvador e amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito venha sobre nós, nos faça um, que venham as consolações do alto através da pessoa do Espírito Santo e que o poder e a unção do Espírito esteja sobre a sua vida para você viver uma vida que Deus chamou você para viver, em nome de Jesus, amém, amém. Se assente, meu irmão, se assente, isso, se assente, não sai ainda, não terminou, tá bom? Se assente aí, nós vamos ter o pós-lúdio. Logo depois, então, você pode sair, por favor.